Paz do Senhor. Amém. Eu convido os amados irmãos para estarmos em pé e a gente abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, perdão. Primeira carta de Tessalonicenses, vocês vêm voltando de Apocalipse, que acha mais rápido, tá? Depois de Timóteo. O texto sagrado Qual o número, Batista? aos Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4. Amém? Amém. Vamos ler. 15, verso 15. Diz assim: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Obrigado, Deus. Se utilize dessas palavras, meu Deus, e fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode sentar. Amados, nós estamos de posse de uma palavra que fala sobre o arrebatamento. E nesses últimos dias nós estamos vivendo momentos de surpresa, porque de acordo com a palavra de Deus e os ensinos bíblicos e os estudos bíblicos, nós estamos cientes que daqui a pouco o Senhor está para raiar nas nuvens. E a surpresa vai ser muito grande. Por quê? A gente começa a ver que os sinais que o Senhor nos deu dentro da palavra estão bem visíveis, bem claros. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, em Mateus 24, o amor de muito esfriaria. Isso é o que está acontecendo ultimamente. O que é iniquidade? Falta de respeito aos direitos dos outros. Ei, Psyu, o que é iniquidade? É a falta de respeito ao direito dos outros. É o que mais a gente vê. Pessoas sendo desrespeitadas em todas as áreas, em todos os lugares. A gente vê que a justiça já não é mais pura, ela já se vende em algumas áreas. É comum a gente ouvir na televisão que juiz tal vendendo sentença, né? Deputado tal, governador tal, vereador tal, né? Pessoas que estão aí agindo de má fé, né? Isso chama-se iniquidade, é a falta de respeito aos direitos alheios. E a gente vê também a iniquidade acontecendo dentro da igreja também. As pessoas não se respeitam mutuamente,
não se honram mais como devia. Alguns vêm à igreja simplesmente porque não tem outro lugar para ir, né? Outros vêm por simplesmente costume, né? Já está acostumado a vir, mas esquece que está diante de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e está diante de um Deus a quem ele vai prestar conta, né? Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. É por isso que um dos sinais que o Senhor falou é esse, é que a iniquidade, né, ela se multiplicaria, ou seja, a falta de respeito seria tão grande que o amor das pessoas iria esfriar, né? E não é assim que a gente vê. Cadê o amor? Você vê o amor por aí? O único lugar onde você ainda pode encontrar o amor é daqueles que servem a Deus, é daqueles que têm um propósito com Deus, é onde você vê a manifestação do amor. Então o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja de Tessalônica, dizendo que, olha, ele estava dizendo: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo estava falando aqui sobre a questão do arrebatamento, tá? Se você não sabe o que é arrebatamento, arrebatamento é uma palavra que quer dizer rápido, ou tirado à força. Quer dizer isso aí. A Bíblia diz aqui que haverá um momento em que nós estaremos bem assim, ó. A gente vai estar talvez cantando, talvez na igreja, talvez trabalhando, talvez em casa, quem sabe até tomando banho, mas ligado no Senhor, em obediência ao Senhor, com a nossa consciência limpa para com Ele. Irmão, quando menos esperar, tu já não estás mais aqui. O Senhor, rapidamente, a Bíblia diz que é num piscar de olho. Sabe quanto tempo dá um piscar de olho? 7 milésimos de segundo. Não dá para contar, é muito rápido. É muito rápido. Então, a Bíblia diz que o arrebatamento será num piscar de olhos. Como Deus é poderoso, né? O que eu vou contar para você agora vai levar alguns minutos, mas para Deus vai acontecer num piscar de olho. Vê só, nesse texto que eu li aqui, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que vai acontecer assim, ó. Olha para cá, estaremos aqui. De repente aí tu está vendo, mas Deus diz para o seu filho: filho, chegou a hora. Eita, vai buscar a noiva. Eita. Aí Jesus: sim, meu pai. Jesus desce. Seguindo Jesus, hostes angelicais de anjos, miríades de anjos seguindo ele, e os anjos principais. Quando o Senhor desce do céu e fica em cima do globo terrestre, fora da terra. Dali ele fala para o arcanjo, que é um anjo: soa a trombeta. Quando o arcanjo soar a trombeta, só quem vai ouvir a trombeta soar é os crentes que estão em obediência, né? E os mortos que estão debaixo da terra. Agora, eis a questão: os corpos deles estão debaixo da terra, mas a alma deles estão lá no seio de Abraão. Quando a trombeta soar, lá do seio de Abraão vai descer, vai vir todos os mortos que estão lá, todos eles virão voando. Nesse período em que eles vêm descendo voando, a alma deles vem descendo. Vê essa microfonia. Na medida em que eles vêm descendo, o que acontece? O corpo dele, ou seja, o corpo dele, aonde foi enterrado, está sendo transformado. Olha, a terra está transformando de novo. Quando o corpo se formar, a alma vem, entra no corpo, e o corpo de imediato
levanta. Isso, quando o corpo sai de dentro da tumba, transformado, e está na mesma dimensão que nós, junto com eles que foram ressuscitados, subiremos juntos. E de repente já estaremos diante do nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, tudo isso que eu estou te contando agora vai acontecer no piscar de olhos. Vê que poder. Vê que poder. Então ali, o Senhor deixou bem claro que Ele vai se encontrar com a gente em cima das nuvens, né? Ou seja, fora da terra, nos lugares celestiais. E ali toda a igreja vai estar reunida. Toda a igreja santa. Toda a igreja santa. Porque toda a igreja não é santa. Sabe o que quer dizer santo? Separado do pecado. Se você é servo de Deus e é santo, você não chama mais pornografia, nome feio, você não adultera, não se prostitui, você não vive com mentiras, você compra e paga, você vive uma vida de honestidade, não tem prazer na derrota dos outros, tá? Você tem alegria quando almas são salvas, você sente prazer em ganhar vidas para Jesus, tu tem alegria em vir à igreja, quando não tem culto você fica meio agoniado, meio preocupado. Isso é santidade, é se ocupar com as coisas de Deus, se tem prazer em evangelizar, se sente alegria em fazer aquilo que agrada a Deus. Então esses são os santos, é esses santos que vão estar com o Senhor na hora do arrebatamento. Está entendendo? Então o apóstolo Paulo diz assim, ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não subiremos primeiro que os que estão mortos, ou seja, subiremos igual, todos nós. Por quê? Porque quem morreu ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Entendesse? Quando a gente morre, não vai direto para onde está Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, certo? À direita de Deus. A gente vai para o seio de Abraão, que é o paraíso provisório, certo? Agora, no arrebatamento é quando a gente ressuscita e seremos levados para se encontrar com Jesus pela primeira vez, fisicamente falando. Aí a gente vai ver esse Jesus, esse Jesus que está aqui hoje em espírito, representado pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra. A gente vai se encontrar com Ele. Glória a Deus, aleluia. E lá vai ser formalizado o quê? O casamento aqui em cima, fora da terra, antes de ir para o céu. Formalizado o casamento, tá? E antes do casamento, a gente vai receber o quê? A chamada para receber os pagamentos por tudo aquilo que a gente fez para a glória de Deus. Está pensando que tudo que está fazendo não está levando em conta, não é? Tudo que tu faz está sendo anotado. Ganhou alma para Jesus, está lá o pagamento. Veio à igreja, está lá o pagamento. Limpou a igreja, zelou pela igreja, tem um pagamento. Ajudou o irmão do lado, tem um pagamento. Tem uma palavra de ânimo, de conforto para aquele que estava meio fraco, tem um pagamento. Irmão, você vai receber por tudo que você faz para a glória de Deus. É por isso que o Senhor disse: olha, ajuntai tesouro no céu. Ele nos incentiva a ser rico no céu. E como ter riqueza no céu? Fazendo aquilo que agrada a Deus e glorifica o nome dele na nossa vida. Entende? Então entende bem. Diz mais aqui assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí o texto diz embaixo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que quer dizer isso aí, consolar? Às vezes o negócio está difícil, né, irmão? É guerra de todo lado, problema de todo lado, né? E a gente chega até a pensar, cair na tentação de achar que está esquecido, de achar até que está em pecado, porque está acontecendo tanta coisa na nossa vida. Mas Jó estava na prática do pecado? Não.
Mas, no entanto, vê o que ele sofreu? Os amigos dele chegaram até a dizer: eu acho que tu pecaste, né? E ele disse: o quê? O que foi que eu fiz? E começou a se justificar diante de Deus, dizendo que ele jamais tinha feito isso, aquilo. Começou a interrogar Deus, perguntar a Deus, né, algumas coisas. Então, Jó não estava na prática do pecado, mas sofreu aquele dano, aquela provação do Senhor. E quem somos nós para não sermos provados também? Agora eu gosto porque Jó sofreu aquilo tudo, mas depois Deus lhe deu o quê? Tudo em dobro. O Senhor entrou com providência na vida de Jó. E não é diferente na minha e na tua vida. Eu não sei o que você está sofrendo, o que você está passando, mas seja lá o que for, pode estar muito difícil para você, mas Deus é aquele que está vendo o teu sofrimento. E tem uma hora que Ele vai dizer: só vai até aí, basta. Agora chegou a hora de você cantar. Agora chegou a hora de você sorrir. Agora chegou a hora de você cantar o hino da vitória. Por que, irmão? Nós não aceitamos Jesus só para sofrer, não. Não é só para sofrer, não. A gente sofre pela causa de Cristo. O que quer dizer isso aí? Sofrer pela causa de Cristo quer dizer: meu Deus, salve a alma, meu Deus, quebranta aquele coração, meu Deus, ajuda o nosso pastor, Senhor, manda recursos para a tua igreja. Isso é sofrer, é sentir a dor da obra do Senhor, é buscar as vidas perdidas. Isso é sofrer. Está entendendo? Não é que a gente foi chamado para ficar na dor. Ai, meu Deus, tu é bom, tu é, ai, aleluia, glória a Deus, meu Deus, ai, meu Deus, que dor. Não pensei que a gente foi chamado para isso? Não foi para isso não, meu irmão. Deus quer ver a gente sorrindo, feliz, alegre, com abundante riqueza. Deus quer ver a gente assim. Infelizmente o pecado não permite que a gente viva assim. Por causa do pecado, nós sofremos algumas consequências, mas Deus está pronto para nos ajudar a qualquer momento. Entenda bem. Então, aí ele diz assim: consolai-vos uns aos outros. Qual é a nossa maior vitória? Para alguns, tem gente que pensa assim: minha maior vitória seria ter um emprego agora. Outro diz: minha maior vitória seria ser curado desse câncer, dessa doença. Outro diz: minha maior vitória seria o meu marido voltar. Outro diz: minha maior vitória seria o meu casamento. Não é nada disso. Nossa maior vitória é o arrebatamento. É o arrebatamento. Por quê? No arrebatamento, nosso corpo vai ser rendido. O que quer dizer rendido? Ele vai deixar de pecar. Ele vai ser levado para o céu, e aí não tem mais condição da gente pecar. Nunca mais a gente vai pecar. Nosso corpo será rendido. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorioso que viverá eternamente, para sempre, sem fim. Está entendendo? Então ele está dizendo: consola uns aos outros. Eu estou passando por uma prova. Meu irmão, tu vai sair dessa situação. O importante é que Jesus daqui a pouco ele está voltando. É isso que ele está dizendo. Consola. Porque tem gente que vive a vida como se nunca fosse sair da terra. Aí fica querendo cobrar de Deus, cobrar de Jesus. E muitos até que estão na igreja e se desviam. É verdade. Se desviam por não ter recebido aquilo que desejava receber, achando que Deus é obrigado a dar quando Ele quer, quando eu quero. Não, Deus não é sujeito nem a mim nem a você, tá? E se Ele der a mim e a você, Ele é Deus, e se não der, Ele continua sendo Deus. Quem precisa dele somos nós. Glória a Deus, aleluia. Temos que entender isso, porque entendendo o Senhor dessa maneira, a gente se curva diante dele e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, em ti eu esperarei. A gente vai viver como o salmista do Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então isso é ser submisso, ser sujeito a Deus. Irmão, quando a gente se sujeita a Deus, sabe o que acontece? Deus nos exalta. Deus nos exalta. Quem não quer ser exaltado? Todo mundo quer ser exaltado, mas tem um dia determinado por Deus para Ele te exaltar. Eu não sei qual é o teu dia, eu não sei qual é o meu nem o teu dia dele te exaltar, mas vai chegar a hora. Vai chegar. Deus não está morto, Deus não está dormindo, Deus está vendo tudo. Agora, se você não foi ainda, é porque Ele está te preparando para te dar uma grande vitória. Agora tu vai ter que esperar, vai ter que ficar no lugar,
Porque se sair, irmão, é como se você estivesse quase próximo de receber a bênção. Estou dando um exemplo. Estivesse ali numa fila muito longa, quando faltava 2 ou 3 pessoas, você desistiu e saiu. E quando volta, vai voltar para o começo? Não. Final da fila. Começar tudo de novo. E aí? Que tem gente, irmão, que retarda as bênçãos de Deus na sua vida. Porque o Senhor disse na sua palavra: Ele não tem prazer naquele que recua atrás. Aquele que recua, aquele que volta atrás. Deus não tem prazer não. Irmão, sofre as consequências como um bom soldado, irmão. Sofre. Porque olha, Jesus disse, eu me lembro quando o Jó disse assim, olha, ele disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Tu já pensaste? O camarada que estava sofrendo, feito o Jó estava, ele disse assim: não tem nada não. Se vem na mente dele assim, se é Deus que está fazendo isso comigo, não tem nada não. Mas ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É como se Jó estivesse sentindo ali, naquele momento. Mas foi um momento rápido assim que ele pensou: nele espera, ainda que ele me mate. É como se Jó tivesse tido o discernimento, entendido que aquela prova estava sendo permitida por Deus. Então, se era permitida por Deus, ele entendeu que ele não podia fugir daquela provação. Então ele disse: eu vou ficar, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aí mais na frente ele chega e diz: olha, trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, mas eu me cale e não saia da porta. Aleluia! Em outro texto ele chega e diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E que por fim ele se levantará ao meu favor. Glória! Oh, aleluia, 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 aleluia! Irmão, você serve a um Deus, irmão, que está trabalhando ao teu favor e não contra você. Ele está trabalhando ao teu favor. Deus não faz nada contra a gente, tudo que ele faz é para o nosso bem. Ele diz lá em Isaías 55, olha, tenho meus pensamentos para convosco, que são pensamentos de bem e não de mal. Deus não pensa nada ruim a nosso respeito, é só coisa boa. Quem pensa mal somos nós. É por isso que ele diz que o nosso pensamento não é o dele. É verdade. Então entenda. Aí a gente vê, consola uns aos outros, vai, diz para teu irmão: Jesus está voltando, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Tá? E quem está com Cristo, quem é fiel, irmão, escuta essa. O salmista Davi, na sua velhice, ele disse assim: olha, isso é para consolo nosso. Tem gente aqui que está incomodado com viveres, coisas, dinheiro, condição. Tem gente aqui que está passando por processo. Então o Espírito está mandando dizer assim, o salmista disse assim: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência, que são seus filhos, a mendigar o pão. O crente está desempregado e Deus mantendo ele. O crente está doente e Deus cuidando dele. Glória a Deus. O crente sendo perseguido e Deus com ele. Irmão, nunca vi um justo desamparado. Deus sempre vai te amparar. Tu não vai ficar ao léu, não. Tu não vai ficar à toa, não. Deus é contigo. Glória a Deus, Jesus, eu creio. Nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer isso aí? Bênção para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa descendência. Isso é para consolo nosso. É verdade. Nossa carne quer nos entristecer. As adversidades muitas vezes vêm pressionando a nossa mente, querendo nos fazer pensar que estamos só. Você não está só. Glória a Deus, Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Entende bem? Então Jesus está voltando e a gente não sabe quando vai ser, tá? Então a gente tem que estar preparado. Ele diz mais aqui assim, será
antes da tribulação. A volta de Cristo será antes da tribulação. O que é tribulação? É um período de muita angústia, de muito sofrimento que vai acontecer na terra, depois que a igreja for tirada da terra. Aí quem vai sofrer isso aí? Quem vai sofrer isso aí vai ser os crentes desobedientes que não querem ser santo hoje. Vem para a igreja como se estivesse indo para um parque de diversão, para um cinema ou para alguma coisa por aí, né? Entram e saem do mesmo jeito, não se liga no céu, não procura guardar a palavra para aplicar a sua vida, não procura obedecer, não procura fazer a obra do Senhor como o Senhor tem colocado no seu coração, não procura se ocupar, se enganjar completamente. Esses daí são os crentes que estão vivendo a sua vida dissoluta dentro da igreja. Então esses daí vão ficar junto com o mundo. E aí, irmão, será terrível, porque a igreja não vai estar mais na terra, vai estar no céu. E a terra vai virar uma miséria. Uma miséria. Os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos de falsa paz. O governo, o anticristo, ele vai organizar tudo, vai ter emprego, vai ter dinheiro, o ladrão não vai mais poder roubar, não vai ter médico para todo mundo. Vai ser 3 anos e meio de, podemos até dizer assim, de quase perfeição, porque tudo vai ser bom nesses 3 anos e meio. O anticristo vai organizar, né, o buraco que a igreja deixou na terra, porque a igreja vai deixar um buraco, porque o prejuízo vai ser grande, mas ele vai organizar. E aí, ó, o ladrão não vai mais ter ladrão, essas prisões aí, ó, vai ser tudo acabada. Por quê? Porque não vai ter mais dinheiro para se roubar. O dinheiro vai ser virtual, vai ser tudo no chip. Está entendendo? Vai ser tudo organizado, o sistema do anticristo. Vai ter uma religião única, todas as religiões vão se unir. Mas nesse tempo, os crentes que ficou não vai se unir a essa religião que vai ter. Aí vão ser perseguidos. É aí que está o problema. É verdade. Porque quem ficar vai sofrer tanto, irmão. Quem for pego, vai ser levado para a prisão. É verdade. E aí? Por que você não tem o chip, a sua identificação, a sua identidade? Você é cristão? É cristão? Sou cristão. É cristão. Então você vai colocar identidade ou não? Não vou não. Porque sabe que se colocar o chip vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque colocar o chip é aderir ao sistema da besta, é se curvar diante do anticristo, o falso profeta e a besta fera. Então a pessoa não vai colocar porque conhece a palavra, não vai querer colocar. Glória a Deus, aleluia. Então, ó, a pessoa não vai querer colocar. Então, leva lá para dentro para a prisão. Irmão, os homens, eles estão aperfeiçoando diversos tipos de tortura. Tortura. Se naquele tempo, no tempo de Jesus, os romanos, eles eram especialistas em torturar. Ele tinha métodos de tortura que fazia o condenado, olha, agonizar e entrar em êxtase de tanta dor. E hoje, eu estava vendo um meio de tortura, um deles é tirar o olho da pessoa sem anestesia. Bota uma peça, a peça arregala o olho, aí fica só a bola, aí a gente pega e tira o olho, sem anestesia. Vai lá, abre, tira o rins, as partes dos órgãos internos, isso sem anestesia. Está entendendo? Diversos tipos de tortura. Uma das torturas que tinha lá na Rússia, eles pegavam um missionário e faziam ele engolir 1 quilo de sal. Ele tinha que engolir 1 quilo de sal, a pulso, empurrava na boca dele, engolia 1 quilo de sal e deixava ele lá por umas 2 horas. Depois de 2 horas, eles iam lá e colocavam uma vasilha com água bem friinha na frente dele. Se ele tomasse a água, ele morria, porque dentro dele estava tudo cortado. E aí, vê que situação? Método de tortura. Outro método de tortura: bota o camarada amarrado com uma goteira em cima da sua cabeça, um pingo d'água descendo. A princípio, cara, isso aqui é moleza. Moleza no momento de colocar. Quando aqueles pingos d'água, quando você fizer umas 12 horas
ou um dia que você estiver ali com aquele pingo d'água batendo na sua cabeça direto, cada pingo vai ser semelhante a 1 quilo. Tum, tum, tum. Você não vai aguentar, é uma loucura que dá. Diversos tipos de tortura que existe aí, que está preparado. Porque crente, naquele tempo, quando a igreja for tirada da terra, vai ser como um bicho, não tem valor de nada. Bicho vai ter mais valor. Então, tem muita coisa ruim preparada para aqueles que servem a Cristo e vão ficar no dia do arrebatamento. Tá? Será terrível. E quem colocou o chip sem saber e aceitou Jesus, vai ter que torar o braço sem anestesia. Porque não pode mover ele, o chip não sai. Se for tentar tirar o chip, você morre, porque ele tem uma bateria que derrama o lítio, e o lítio entra na corrente sanguínea e você morre. Então não pode tirar o chip. Aí o Senhor diz assim: a única solução para quem botou o chip, diz lá, se a tua mão te escandaliza, faz o quê? E lança fora. Então, o chip será um escândalo para aqueles que são de Deus, ou para aqueles que reconhecem a palavra de Deus, que aceitaram Jesus. Aí vai ter que colocar aqui, ó. Vai. Ou tora, ou vai para o inferno. Porque enquanto ele estiver com o chip, o sistema mundial do anticristo vai detectar pelo satélite onde é que está aquele crente que tem o chip. E aí ele vai ser encontrado, vai ser preso e torturado. Por que fugiu? Aí ele vai ter que cortar para poder se unir ao povo de Deus que está escondido nos lugares do oculto. Porque nesse tempo os crentes estarão escondidos dentro do buraco, dentro das cavernas, dentro da lama, tá entendendo? Eles fugirão para todos os lados, para não ser pegos pelo anticristo. E muitos serão pegos, a Bíblia diz no livro do profeta Daniel, muitos serão pegos, principalmente os cabeças. Irmão, esses pastores, esses diáconos, esses obreiros que não zelam pela sua posição, que vão sofrer tanto. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel que eles serão presos e serão torturados para serem purificados. É o próprio Deus que vai permitir que eles sejam presos para ser purificados, para não se perder. Purificado é o quê? Sentir dor, muita dor, mas não vão negar até morrer, e aí serão salvos ainda, porque não vão negar o nome de Cristo, né? E muitos que são crente covarde, né? Vão aderir ao sistema do anticristo. Bota o chip, aí vai ter uma vida boa por 7 anos, só regalia, mas quando Jesus voltar, vai para o inferno. Está entendendo? Porque vai ser feita muitas ofertas para você botar o chip, e aí você não vai colocar. Entendeu? Então, irmão, é uma coisa terrível. Tá aí, o chip já está sendo difundido aí, espalhado, tá? Muitos lugares, muitas pessoas já têm, mas por enquanto quem botar ele está tudo bem, não tem problema nenhum não. O problema vai ser quando a igreja for tirada da terra. Porque aí, meu irmão, o satélite do anticristo vai captar onde a pessoa está, a pessoa vai estar ligada, tudo da pessoa vai estar ligado no sistema do anticristo. Aí já era. Então, amados, vigia, te prepara, seja mais santo, seja mais correto, seja mais perfeito, tá? Critique menos, trabalhe mais, fale menos, ore mais, tá? Atrapalhe menos, ajude mais. Irmão, tem gente que está na igreja que parece que Deus não existe dentro da igreja, porque faz coisa que nem lá fora o ímpio faz. É verdade. Então ele tem que ter temor de Deus, saber que Deus está nesse lugar, que o arrebatamento está bem próximo, que Jesus está vindo para nos buscar. E se ele não estiver na posição que ele quer que a gente esteja, a gente vai ficar. E eu não quero ficar não, meu irmão. Lágrimas de sangue que serão derramadas pelas pessoas. Isso por causa do quê? De um pecadinho que não queria deixar. Aquela coisinha que você fazia, que Deus falou, para com isso, deixa isso, mas você não deixou, e aí o preço será muito alto. Que arrependimento tardio, né? Mas Deus está falando hoje para nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos assistindo do outro lado, para que você seja santo. Santo quer dizer separado do pecado, preparado para ser levado no arrebatamento a qualquer momento. Amém, igreja? Amém. De mais do que ainda assim, aos Tessalonicenses 5 e 9, né? No caso, a igreja será levada antes da grande tribulação. Então a tribulação é isso que eu falei para vocês, que será um momento de muita tristeza, muita angústia para quem ficou na terra, tá? No 5 e 9 da carta aos Tessalonicenses diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Deus está dizendo aqui que Ele não nos destinou para aquisição da ira, para a ira dele. A ira vai ser no arrebatamento. Depois do arrebatamento, a terra vai ficar sobre a ira de Deus. Irmão, será terrível. Irmão, as estrelas vão cair do céu na terra. O sol vai aquecer 7 vezes mais. O couro das pessoas vão cair. Os homens já sabem que não vão poder mais viver sobre a terra. A gente não está andando sobre a terra, né? Nesse tempo não vai se poder andar sobre a terra do jeito que a gente está andando, não. Porque o sol vai estar aquecido 7 vezes mais. Ele vai produzir lepra nas pessoas. O couro das pessoas vão cair. Nos Estados Unidos, pode ver na internet, moradas subterrâneas. Bota lá e tu vai ver o que é que os milionários estão fazendo nos Estados Unidos. Eles estão migrando, fugindo, se mudando para cidades que estão sendo feitas embaixo da terra. Eu vi isso. Está lá. Eles têm muito dinheiro. Cada palácio organizado lá embaixo da terra. Cada caverna linda. Tudo com ar-condicionado bem equipado. Por quê? Porque eles sabem que daqui a pouco isso vai acontecer. E eles não vão mais poder sobreviver sobre a face da terra. Está entendendo? Muita coisa está acontecendo, meus irmãos. E o povo está dormindo. Os acontecimentos estão acontecendo lá fora. Tá? E muitos de nós aqui estão dormindo, mas Deus está trazendo para vocês o conhecimento. Amém. Você está aqui num lugarzinho distante do sul, distante do país da América Latina, nos Estados Unidos, o país de Tio Sam. Você está longe, mas Deus está trazendo até você o conhecimento para você vigiar e não se deixar vacilar, para não ficar no arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, Ele não nos destinou para a ira, não, mas para a aquisição da salvação. Você foi reservado para ser salvo. Agora serve pela sua salvação. Porque a salvação, ou seja, o arrebatamento, será antes da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, ela será tirada antes. Mas quem for desobediente vai ficar e vai sofrer muito. Irmão, será terrível. A Bíblia diz que tem demônios que estão presos. Ei, Psyu, olha, tem demônios que foram expulsos do céu, que eles são piores do que Satanás, piores, e esses demônios estão presos, e quando o anjo de Deus abrir o abismo, eles vão sair do abismo, e diz que eles virão com tanta ira, tanta fome, que eles vão acabar com a terça parte dos homens da terra. Se esse demônio tivesse vivo, muitos homens já estavam mortos já, porque ele é pior do que Satanás. Então vê bem, esses demônios vão ser soltos para a grande tribulação. Será terrível, irmão. E a Bíblia diz que terá um momento em que o próprio Deus, Ele vai prender a morte. Prender a morte. Ninguém vai poder morrer. Mesmo querendo, não vai conseguir morrer. Para quê? Deus vai permitir isso aí para o homem sentir na pele a dor do pecado. Ele não sentiu gozo na carne pelo pecado, então ele vai sentir o preço do pecado na sua carne. Aí Deus quer nos livrar disso. Deus quer nos livrar disso. Será terrível. Será? Olha, irmão, diz que os demônios que vão sair, eles picarão as pessoas e serão semelhantes à picada de um escorpião. Você já viu? Quem já foi picado por escorpião aqui? Quem já foi picado por escorpião? Levanta a mão. Quem já foi picado? Como é a picada, a dor que você sente? Como é? Arde muito e queima. Arde muito e queima. Uma vez eu não cheguei a ser picado completamente, e ele deu assim, mas não entrou mesmo, não errou. Só pegou a pontinha dele assim. Irmão, ficou por um bom tempo, como se alguém estivesse enfiando uma agulha em mim e tirando. Assim, ó, ardendo, queimando, e como se uma agulha estivesse entrando e saindo. Então, está dizendo que o tormento das pessoas que serão provocadas por esses demônios do abismo que vão sair, será semelhante à picada de um escorpião, ou seja, uma picada que vai doer 24 horas, ou seja, será dor 24 horas. Os homens agonizarão, será terrível, irmão, terrível a dor que eles vão sentir. E eles vão querer se matar para se livrar da dor, e mesmo que eles enfiam uma faca no coração, ele vai morrer. Não vai morrer, porque a morte está presa. Porque Deus quer que ele sinta na pele, na carne. Você não gozou, não sentiu prazer no pecado, não matou, não se prostituiu, não roubou, não abusou das vidas alheias, não blasfemou contra o meu nome. Você não sentiu prazer no pecado, então agora sinta o preço do pecado. E aí, irmão? Deus me livre. Então Deus está nos avisando para que a gente não fique, que Deus tem misericórdia de cada um de nós. Sabe por quê, irmão? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então te prepara, crente, porque hoje pode ser o dia, viu? Que Deus continue abençoando a todos. Amém? Amém. Ficamos de pé.